A justiça restaurativa, ela é um novo olhar, né, que foca na necessidade das pessoas e foca na transformação do comportamento, no sentido de que nós possamos reparar não só o dano da vítima, mas reparar também tudo aquilo que gerou o conflito e buscar um caminho para que não aconteça novamente. A justiça restaurativa, ela vem como uma das políticas judiciárias adotadas no CNJ a partir de uma resolução que é de 2016, que já foi aprimorada. E esta política traz diretrizes, traz princípios e traz a fundamentação. A fundamentação é exatamente o direito de acesso à justiça. Considerando que o objetivo maior do Poder Judiciário é a pacificação social, na medida em que implementamos a justiça restaurativa com a oitiva de todos os envolvidos, com o envolvimento da sociedade em busca de uma solução para aquele conflito, ela é realmente um transformador social. A gente pode pensar na justiça restaurativa nas comunidades, a gente pode pensar na justiça restaurativa como um meio de convivência e a gente pode pensar na justiça restaurativa dentro do sistema criminal como um meio de responder aos comportamentos que chegam numa vara criminal. Ela é um modelo de justiça onde o foco da justiça é primeiramente nas necessidades da vítima, é nas necessidades daquela pessoa que sofreu dano. Eu vou olhar para essa pessoa que sofreu o dano, eu vou perceber o que aconteceu, eu vou verificar quais são as suas necessidades e, verificando essas necessidades, eu vou procurar atender, buscar o caminho para atender essas necessidades. Você geralmente tem, diante da justiça, situações em que danos foram causados. E, portanto, vão envolver o responsável pelo dano, ou a responsável, e a vítima. Mas a vítima não pode ser considerada isoladamente. A vítima, ela vai ser vista nesse sistema, nesse projeto de justiça restaurativa, para além de uma parte do processo. Ela vai ser vista como um sujeito que sofreu danos e que pode ter reparação desse dano. A justiça restaurativa vem com uma nova lógica. O que eu faço que afeta o outro de uma forma negativa me gera responsabilidade. E responsabilidade eu tenho quando eu assumo o que eu fiz, quando eu me conscientizo do que eu fiz e quando eu reparo. Então, a gente tira a lógica da culpa e traz a lógica da responsabilidade. A gente tira a lógica do castigo e traz a lógica da reparação. O ciclo restaurativo ele só vai acontecer se a vítima concordar. Então, nós já bem atendemos a vítima de forma destacada, conversamos para dar importância da superação desse momento. Muitas vezes as vítimas não concordam, então realmente essa ação fica impossibilitada. Mas quando há o ok da vítima, a concordância, a aderência à nossa prática restaurativa, ela vem ao encontro. E em vários procedimentos já foram realizados, percebemos o quão relevante é. E você pode ter também, em relação aos responsáveis e às responsáveis, outro tipo de tratamento para recompor, restaurar determinadas situações. Então, como eu vejo? Eu vejo essa política judiciária do CNJ, como vejo tantas outras, como uma política que busca avanços. E esses avanços, eles dizem respeito, no caso, a uma nova concepção de entrega da justiça. O juiz ele tem que entender o que é a justiça restaurativa, esses conceitos, esses princípios, esses valores, para entender se aquele caso é possível de ser encaminhado ou não. Ou seja, se o ofensor
assume algum grau de responsabilidade, não é confessar, mas é assumir algum grau ali de responsabilidade. Se a vítima tem alguma necessidade, e sempre tem, né? Enfim, que não possa ser suprida, que não vai ser suprida só com o julgamento. Uma tarde de sábado ficou na memória de Gustavo. O motivo? Um desentendimento no trânsito que poderia ter se transformado em tragédia. Ele ficou nervoso e buzinou. Eu olhei e continuei. Eu vi ele vindo, jogando luz alta, e aí ele me passou um pouco e jogou o carro por cima. Quando ele jogou, eu freiei. Aí eu buzinei, né? Só que eu continuei, ele atrasou mais um pouco, ele adiantou mais um pouco, né? E aí eu baixei o vidro. Perguntei, você tá louco? Aí ele abaixou o vidro dele e apontou a arma. E apontou, perguntando, e aí, quer brincar? Quer brincar? E assim, eu tava com meus 2 filhos dentro do carro, né? Um adolescente de 14 anos e uma filha de 9 anos. Tava os dois no banco de trás, meu filho começou a entrar em desespero. E ao tempo todo ele apontou a arma umas 3 vezes, mais ou menos. Eu fechei o vidro e acelerei. E vi ele vindo atrás de novo. Parei direto na delegacia. O caso foi parar na justiça. Os 2 motoristas ficaram frente a frente. Desta vez, em uma audiência virtual. Tinha a opção da gente se ver ou não, a gente resolveu se ver, a gente conversou juntamente com o mediador e ali mesmo, em questão de menos de 1 hora, foi resolvido. Eu pedi desculpa para ele, se em algum momento eu tinha fechado ele, não foi minha intenção, não tinha visto realmente. Ele me pediu desculpa, né? A gente explicou, ele falou que não é da índole dele também, ele é militar, ele é médico, entendeu? Então, assim, foi um acontecido que resultou em experiência para os 2, né? Tudo aquilo que pode resolver em uma conversa é benefício, né? Foi uma coisa assim que a gente viu que o arrependimento veio, que a justiça presente é importante, porque se não fosse na justiça, mesmo na conciliação, poderia prorrogar por uma coisa assim mais desgastante, né? Então aquilo assim, o pedido de desculpa, ele é importante moralmente. A ideia é que a gente possa trabalhar com aquele que vem como ofensor, nessa lógica dele poder ter um espaço para se conscientizar do que ele fez, para se conscientizar das consequências do que ele fez para ele, para a comunidade, para a sociedade, para a vítima. E aí, consciente, ele possa entender a responsabilidade dele naquele cenário e, sendo responsável, ele possa então reparar o que pode ser reparado e construir esse caminho de reparação com a vítima, o que é muito importante na justiça restaurativa, porque a gente também cria no sistema de justiça criminal a ideia de que a gente repara a vítima, seja com a pena que a gente impõe ao réu, né, que a gente chama no processo, seja com indenização monetária. E esse tipo de reparação, quase nunca, eu posso dizer, nunca repara a vítima, porque o que ela traz, na verdade, é uma dor única. Existe um envolvimento ativo do causador do dano. E isso é muito importante. Por quê? Porque o causador do dano ele não vai só se responsabilizar. Ele vai assumir essa responsabilidade, ele vai contribuir para a redução desse dano, para a reparação, mas ele vai também refletir sobre a conduta dele. E na medida que eu faço uma reflexão sobre uma conduta, sobre um comportamento meu que causou dano a outra pessoa, eu também começo a pensar em mudar esse comportamento. O princípio básico da justiça restaurativa é a voluntariedade. Então, as pessoas são convidadas a participar. E só quando elas realmente querem participar é que a gente trabalha com a prática restaurativa. Então, isso é muito legal quando você tem a perspectiva de que é o facilitador que vai ter esse contato, é o facilitador que vai, então, conversar com as partes e entender se essa voluntariedade existe. Eduardo trabalha como facilitador na justiça restaurativa há 5 anos. Ser facilitador é a gente facilitar com que as pessoas elas dialoguem sobre o conflito que elas tiveram. E fazer com que
facilitar para que a vítima ela possa falar sobre aquilo que aconteceu com ela. Por que eu digo facilitar? É porque nós não vamos conduzir a fala dela, nós vamos só facilitar que ela própria conte a história dela. Então é dar voz ativa às vítimas, permitir que elas falem sobre o que aconteceu, que elas coloquem para fora, né, aquilo que está incomodando, mas também dar oportunidade para que o ofensor, ou suposto ofensor, porque às vezes nem foi julgado ainda, né, ele tem a oportunidade também de falar sobre aquilo que aconteceu. E aí muito vai depender da fala do ofensor. Será que ele assume a responsabilidade pelo que aconteceu? Será que ele reconhece o erro dele? Será que ele reconhece isso? E a partir daí a gente consegue construir uma restauração entre as partes envolvidas? Na realidade, para nós da justiça restaurativa, muito mais do que de haver uma compensação financeira, material, muito mais importante é haver a consciência de que errou e de que tem que mudar a situação, para que aqueles crimes, aqueles conflitos não continuem acontecendo mais. Porque se for só para fazer acordo monetário por si só, que garantia nós temos de que a pessoa tomou consciência da situação e que não vai cometer novamente o mesmo conflito, ou não vai provocar o mesmo conflito novamente? Eduardo já perdeu a conta das audiências em que atuou, mas ainda se emociona ao pensar no resultado do trabalho, percebido até quando as partes não chegam a um acordo. Já tive casos em que não houve acordo, o ofensor não reconheceu o erro dele, mas a vítima teve a oportunidade de falar e colocar para fora tudo o que sentia em relação àquele episódio. Então, eu aprendi na prática que, mesmo nesses casos em que aparentemente deu errado, mas a vítima ela teve voz ativa, ela reconheceu, ela falou aquilo que queria falar. O ofensor não reconheceu o erro, então aí não tem como resolver essa situação em relação ao ofensor, mas a vítima se sentiu melhor em relação ao episódio. Aí nesses casos, quando não há um reconhecimento do ofensor, aí o processo volta para o andamento normal junto ao juizado especial, né? Cada um vai trazer as suas necessidades e elas vão ser reparadas da maneira que as pessoas envolvidas construírem juntas nesse processo de justiça restaurativa. Então, o ganho para ela é enorme, né? A satisfação, assim, é muito grande. Se você pega os nossos índices de satisfação da vítima, eles são enormes. E em relação ao ofensor, é a possibilidade de entender a fortaleza que ele traz dentro dele mesmo. Porque a ideia é, se você teve tanta essa energia para fazer esse comportamento que feriu alguém, essa energia você tem. Então, como é que a gente canaliza essa energia para coisas produtivas para você e para os outros? Essa fortaleza que você já mostrou que tem. E o processo de responsabilização traz isso, porque o processo de responsabilização empodera. Nos casos de vara criminal, que são encaminhados, então depois esse acordo restaurativo é encaminhado para o juiz e o juiz pode ou não, e aí o ofensor ele vai muito consciente para a prática restaurativa de que, havendo acordo, ele pode ou não influenciar na sentença. E, embora assim, a gente nunca tenha pego nenhum caso que o juiz decidiu que não iria influenciar. Então, esse acordo é sempre valorado na sentença, seja como uma causa como uma circunstância atenuante, seja como influenciando no regime inicial de cumprimento de pena. Então, a gente tem sempre essa intersecção entre os dois sistemas. O Tribunal de Justiça de Goiás, perante o qual eu tenho atuação, ele tem reconhecido nacionalmente um modelo de justiça restaurativa que é exemplar. Por quê? Porque eles estabeleceram áreas específicas dentro da justiça. Eu tenho a área da infância e juventude, área da justiça de família, mas eu tenho também execução penal, por exemplo. Então, eu já tenho alguém que foi processado e alguém que foi punido e está cumprindo a pena. Quando a justiça restaurativa, então, se direciona para a população carcerária, ela não tem, por exemplo, a intenção
de solucionar os conflitos, porque eles já foram julgados e já houve a aplicação de pena. Mas ela vai tratar daquela pessoa e daquele dano que foi provocado. Você vai tratar do transgressor, que pode querer compor o dano, que pode querer rever sua conduta e pode ter o caminho aberto para a compreensão de que só com a revisão do seu agir ele poderá novamente ter valores recobrados, digamos, restaurados. E a justiça, então, está aberta, não só para aplicação da pena. Dentro dos processos judiciais, nós desenvolvemos o projeto Custódia Restaurativa, em que é aplicada como uma medida cautelar quando o custodiado é colocado em liberdade, ele conhecer o projeto Custódia Restaurativa. E o projeto consiste em 3 encontros mensais em que o custodiado é convidado a refletir sobre a sua conduta, sobre a autorresponsabilização dos seus atos. E muitas vezes o que se percebe é que muitos dos custodiados eles vivem num mundo de muita violência, que a gente tem percebido ao longo do tempo do desenvolvimento desse projeto, essa reflexão que os custodiados têm tido acerca da sua conduta, que muitas vezes eles não percebem por viver nesse padrão de violência. Outro projeto que a gente também tem é o projeto Restaurar, voltado para as vítimas dos crimes de roubo, em que muitas das vezes esses crimes geram muito traumas para essas vítimas, né? E nós procuramos trabalhar esses traumas que são causados na vítima. Outro projeto que nós desenvolvemos é o projeto Recomeços, uma forma de fazer diferente, né? São casais que estão vivendo em algum conflito e desejam continuar juntos, mas às vezes não sabem que ferramentas utilizar para continuar juntos, né? Então são apresentadas diversas ferramentas para que eles possam continuar com esse relacionamento de uma forma mais saudável. Todo adolescente que pratica o ato infracional, que é o primeiro ato infracional, as infracionais sem muita gravidade, que considerados como de menor potencial ofensivo ou até às vezes médio, nós conversamos com eles e aplicamos as práticas restaurativas. É importante destacar nesse aspecto que para a realização desse projeto foi necessário o envolvimento de toda a rede de apoio que faz parte do atendimento da criança e do adolescente, todos os órgãos públicos e também empresas privadas, para podermos fazer os encaminhamentos. Afinal de contas, sabemos que na justiça restaurativa observamos a pessoa como ela é. O objetivo maior é restaurar o adolescente infrator, para que ele possa optar por melhores condições de vida. E também no relacionamento com a vítima. Então nós escolhemos normalmente casos em que envolvam conflitos na escola, conflitos na vizinhança, conflitos dentro da própria família e no meio de uma comunidade, para que todos juntos possamos restaurar o adolescente, evitar a reincidência do ato infracional e, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento dele enquanto pessoa, enquanto ser humano em formação. Nós já implantamos projetos aqui para trabalhar famílias em situação de conflitos, não é? Os casos envolvendo criança e adolescente, projetos na comunidade, projetos na escola, projetos nas instituições. Todos esses projetos que a gente tem implantado, eles têm mostrado a importância de trabalhar as relações interpessoais. Nós temos algumas experiências que são muito impactantes. Eu vou citar 2 escolas, uma do estado, que é a Escola Pestana, e uma do município, que é a Escola Piauí. São escolas que resolveram incorporar os valores da justiça restaurativa, como o respeito, como a escuta ativa, na sua pedagogia, na sua relação. E são escolas que conseguiram uma transformação incrível. Por quê? São escolas que eram muito violentas e que mudaram esse conceito de escola violenta para uma escola de paz, uma escola harmônica.
São escolas que tinham um baixo índice do IDEB, que melhoraram o IDEB. São escolas em que os pais não queriam matricular os seus filhos e os pais começaram a procurar mais por essas escolas. Então, são escolas que estavam lá no patamar de ser a pior escola do município e hoje estão no patamar de serem a melhor escola do município. Feito toda a sensibilização com um grupo de professores, mostrando a importância da defensoria, da temática, né, que a defensoria traz para os nossos alunos. E depois desse momento, que aí a gente leva a carreta, faz o dia D, né, 2, 3, 4 dias, dependendo da regional de ensino, é feito palestras para os nossos alunos, palestras para os discentes, palestras para os nossos alunos e atendimento da comunidade também escolar. Quando a gente fala de cultura da paz, a gente está falando de um cuidado com o outro, né? De um cuidado de uma fala, de uma escrita, num toque, num gesto, num bullying, tudo isso, né? Então, assim, levando essas temáticas, com certeza a gente tem que trabalhar isso. E está sendo trabalhado e a gente vê isso na prática, bem bacana. Então, às vezes a gente vive naquele cotidiano das coisas e dentro de casa talvez não tenha conhecimento de que tem esses direitos, que você pode, você tem um órgão que você pode procurar, e levar isso para eles. O que a gente teve assim, de atendimento, de exame de DNA, fora de sério, né? De alunos que não tinham o nome do pai ali, que conseguimos aí ajudar. Então, é um projeto assim, que emociona, porque é novo, a carreta é linda, então eles podem divulgar, pai, né? Tem uma carreta ali, tem muito aluno que às vezes não tem o nome do pai ali na certidão, precisa de um exame de DNA, é feito ali na carreta. Atendimento mesmo que a Defensoria faz, no direito dos cidadãos, tudo é feito ali também. O novo, ele nos assusta. E o novo, às vezes, é difícil. Às vezes nós estamos tão cansados, mas a gente tem medo, a gente acha que já fez tudo. E esse novo, ele nem sempre é recebido de uma forma acolhedora pelas pessoas. Então, a justiça restaurativa como novo, muitas pessoas ainda não acreditam. Mas quando elas se permitem, quando elas se abrem e se entregam, elas percebem o quanto que é importante, o quanto é poderoso você ter a oportunidade de falar sem medo, de falar a tua verdade e de também se abrir para escutar a verdade do outro. É algo muito simples. Um grande desafio é a formação dos facilitadores. É ter facilitadores que sejam capazes de efetivamente entender essa intersecção entre os dois sistemas e entender a necessidade de responsabilização e de reparação como cerne dessa prática para que ela possa efetivamente influenciar dentro do resultado do sistema. A segunda é ter a estrutura própria, o lugar próprio para a prática restaurativa. A terceira é que efetivamente os juízes, os promotores entendam na justiça restaurativa esse caminho de construir uma justiça que efetivamente responda às necessidades das partes. Os desafios da justiça, na minha concepção, que também são da restaurativa, são aqueles de transformar. Transformar essa realidade pela entrega da justiça. Então, você, pela justiça, entrega igualdade, combate a discriminação. Pela justiça, você entrega recomposição de danos e traz confiança no próprio sistema. Quando nós acreditamos em algo, nós vamos caminhando com respeito, porque é o valor mais importante da justiça restaurativa, não impondo nada a ninguém, mas convidando, porque a justiça restaurativa ela é um convite. E nesses desafios nós superamos muitas dificuldades, muitos obstáculos e os resultados eles foram muito transformadores, foram muito importantes. O que é que eu percebia sempre na minha unidade judiciária é que, em que pese a julgar diversos processos, o conflito não chegava ao fim.
porque aquelas partes continuavam naquela contenda, naquela briga, naquele conflito. E quando você chama para solucionar aquele conflito com a participação efetiva de todos, em que um pode ouvir a necessidade do outro e todos buscarem uma solução, você vê que você consegue de fato chegar à pacificação social. É o objetivo que todos nós almejamos. Esse é um modelo aberto e que vem sendo aplicado de forma diversa pelos diversos tribunais dentro do que é a diversidade da nossa sociedade e das realidades desse Brasil continental. Então, os desafios são o de uma sociedade que não quer mais conviver com a cultura do ódio. Ela opta pela paz. E a justiça tem que ser forte e muito efetiva para entregar essa nova cultura. Aquele ditado popular não tem ditado mais verdadeiro, né? De que sempre fica um pouco de perfume na mão de quem entrega flores. Então, assim, saber que o meu dia hoje valeu, porque as pessoas que estiveram na minha frente tiveram um problema resolvido ou saíram se sentindo melhores do que entraram, é o que dá sentido para o nosso trabalho.